Salve rapaziada, hoje estou trazendo a parte 2 de Call of the Night, mais conhecido como o moleque que queria ser vampiro. E o episódio começa com uma continuação, que era do episódio passado, quando o Yamori se encontra com sua amiga de infância, que se chama Akira. E na análise anterior que eu fiz, eu me enganei, falando que era a mina que o Prota tinha dado um fora. Bom, mas isso faz parte da vida, é real, mano. Mas continuando com a análise, aí aparece a nossa deusa Nanakusa e a carniça do Prota batendo aquele papo. E o Yamori faz uma pergunta que em qual ponto nós podemos chamar alguém de amigo. E eu tenho uma resposta pra você, meu pequeno gafanhoto. No momento em que você chama alguém de amigo, é quando você dá uma porrada nele até ele não aguentar mais. Mentira! E se você for meio mão virada, é só você praticar broderagem com seu amigo. O cara é viado. E ele faz outra pergunta pra Nanakusa, se ele poderia assumir a chamar alguém de amigo. Meu Deus, mano, esse cara tá muito carente. Mas aí depois corta pra ele fazendo uma pergunta pra Akira de como ela conseguiu esse relógio. E ela fala que ele havia deixado em cima da caixa de correio dela. Só que aí a Akira fala que estava preocupada com ele, já que eles são amigos. E o Prota entra em choque depois dela falar que eles são amigos. E a mina tava achando que ele só enviou o sinal do relógio porque ele ainda considerava um amigo. Mas o Prota nem sabia que eles eram amigos. E isso foi um baita mal entendido. Aí mostra um flashback do passado, quando a Akira vai chamar o Prota pra brincar com todo mundo. E ele disse que não iria, porque ele já estava brincando de olhar as formigas carregar o inseto. Nossa, que bosta! Aí a Akira pergunta se eles são amigos, e o Leque fica lá só pensando e não dê a resposta. Aí volta pro presente e ele cumprimenta ela. E ele pergunta se ela estava indo pra casa, e ela responde que não, ela estava dando uma caminhada antes de ir pra escola. E como já estava amanhecendo, o Yamori resolve ir pra casa. E como a mina é esperta, ela já marca de se encontrar com ele no mesmo horário. Cê é louco, mano, essa mina tem atitude. Aí corta pro Yamori vestindo sua roupa, depois de levar uma sugada violenta da mulher vampiro. E o Prota vai sair pra se encontrar com a sua amiga de infância. E como a Nanakusa não sabia sobre a Akira, ela pergunta por que o Yamori estava indo embora tão cedo. E por que será, mano? Por que será, hein? Aí a Nanakusa pergunta se ele iria se encontrar com uma garota. E o Leque fica todo freneticamente envergonhado, dizendo que não. E ela percebeu que essa carniça iria se encontrar com alguém. E ele sai correndo e se encontra com a Akira. E meu Deus, mano, que mina linda, não dá, tu é doido. Aí eles ficam conversando, calado, sentado ali naquele banco de madeira feito de pedra. Eu não entendi o que ele falou. Aí depois de uma conversa, o Leque começa a pensar que ela gosta dele. E quando ele olha pra frente, o cara vê a Nanakusa espiando eles. E ela começa a se aproximar, e ele pensa que ela estava brava, e que ela ia fazer alguma coisa com ele. Só que ela não fez nada, e a Nanakusa fala pra Akira que ela não precisava se preocupar, porque o relacionamento entre ela e o Prota era só físico. Aí ela fala pra Akira que era uma vampira, e depois aparece eles tomando um cafezinho, enquanto a Nanakusa tá enchendo a cara com 1 litro de cana. Aí eles começam a falar por um bom tempo sobre as suas infâncias na escola. E depois a Akira chama o Yamori para frequentar a escola novamente, porque é mais divertido pra ela quando o Yamori está por perto. E o moleque fica só olhando pra ela com essa cara de pamonha que ele tem. E eu acho que ele pensou assim: porra, Leque, negócio de ir pra escola, eu nem sei ali, o negócio é ser vagabundo e anda por aí no meio da madrugada enquanto uma vampira de 30 anos chupa meu sangue. Isso sim é vida. Aí a Nanakusa bate o copo na mesa e se apresenta. Aí a Nanakusa faz uma pergunta pra Akira, já que ela era amiga de infância do Yamori, por que ela não pensou em contatá-lo todo esse tempo? E depois de mandar uma dessa na lata, ela sai andando no maior estilo. E o Yamori vai atrás dela, perguntando se a Nanakusa estava brava, e ela responde que não. E eu acho que isso daí é ciúmes. Aí a Nanakusa se irrita mais ainda e começa a xingar o Prota de todo tipo quanto é nome. E ela vai embora, e o Yamori começa a procurar por ela. E enquanto ele procura a Nanakusa, começa a passar uma música de fundo relaxante. E quando ele está subindo a escada, ele cai e acaba batendo seu mastigador de alimentos no chão. Aí o Yamori lembra que ele tinha um relógio e conseguiu fazer contato com a Nanakusa. E ele começa a perguntar por que ela estava brava. E também queria fazer as pazes com ela. E a Nanakusa aparece na frente dele e começa a falar que ela não estava brava, e sim irritada. Mas ué, mano, bravo e irritado não são a mesma coisa? Aí a Nanakusa vê que o Yamori estava machucado depois dele ter arrebentado a boca no chão. Aí ela puxa ele pra perto e já tacou-lhe um beijão no Yamori e foi embora. Aí depois mostra a Akira na escola e a professora acorda o Leque na base da porrada. E aí o figurante fala que não dormiu direito à noite. Aí a professora fala para eles aproveitarem e terem uma boa noite de sono enquanto ainda são jovens, porque depois que eles se tornarem adultos vão começar a trabalhar igual um condenado e não vão ter tempo pra dormir. Aí a Akira vai pra casa e quando ela chega na sua casa, ela começa a tirar a sua roupa para tomar aquele banho, porque faz mais de uma semana que ela não toma um, e depois ela escova seus dentes e vai dormir. Aí corta pro Prota dando aquela fuga de madrugada pra se encontrar com a mulher vampiro, e ele começa a pensar no beijo deles dois, e mostra a Nanakusa que estava esperando por ele. Só que o moleque decidiu não se encontrar com ela por enquanto, por causa daquele beijo, e ele começou a andar por aí, e o Yamori vê um casal se beijando, e ele pensa que as pessoas se beijam quando se amam, e como ele e a Nanakusa se beijaram, ele acha que se apaixonou por ela, e isso significa que ele vai poder virar vampiro. Aí a Nanakusa aparece, e ele fala para ela que estava apaixonado, e pede pra ela dar uma dentada nele, e quando ela
ela suga seu sangue e não acontece nada, pelo simples motivo deles não estar apaixonado, e sim excitado. Aí mostra a Akira que estava com insônia. E então, como ela não conseguia dormir, ela resolveu dar uma volta por aí, e acaba se encontrando com o Iamori. E eles começam a ter uma conversa, e a Akira fala a mesma coisa que a professora dela falou na aula, que era para aproveitar o sono enquanto ainda era jovem, porque quando for adulto não vai conseguir dormir por causa do trabalho. Aí corta pra casa da Nanakusa, onde eles estão jogando um Street Fighter, e o Prota perde, e a Nanakusa fala pra Akira que se ela ganhar, ela daria um beijo, só que ela recusa. E meu Deus, mano, quem é que recusa um beijo dessa deusa? Aí eles começam a jogar um jogo de romance, onde todas as garotas gostam do Prota. E quando o Iamori estava lá jogando, uma menina de cabelo verde acaba esbarrando no personagem do Prota, e o Iamori fala que gostou dessa personagem. Aí a Nanakusa chama o Iamori pra ir dormir, e a Akira fica surpresa por eles dormirem juntos, e a Nanakusa dá a ideia deles três dormirem juntos. Aí eles ficam lá deitados, e como a Akira estava envergonhada, ela decide ir embora, só que não tinha como ela ir, pois estava chovendo, e ela teria que ficar ali. E quando eles estão deitados na maior tranquilidade, a Akira pede pro Iamori descruzar os braços, para que ele possa relaxar e dormir melhor. E aí a Akira faz uma pergunta pra ele, se quando ele virar vampiro eles vão continuar sendo amigos. E ela acha bom que ele encontrou um sonho, mesmo que seja ser um vampiro. Aí ela vira pro lado e dorme, e já acorda no outro dia atrasada pra aula. E já começa outro episódio, onde a Nanakusa está jogando um jogo, e acaba perdendo, e decide assistir TV. Aí depois ela resolve andar por aí, e encontra um gato preto, e começa a brincar com ele. E quando ela vai embora, ela percebe que ficou fedendo por causa do gato, e ela decide ir tomar um banho. Aí a Nanakusa entrega aquele relógio, que ela usa pra se comunicar com o Prota, pro cara da casa de banho. E quando ela tá lá tomando aquele banho, ela fica deprimida, porque os vampiros não têm reflexo, e ela não conseguia ver como ela estava. E então o relógio toca, e a Nanakusa vai se encontrar com o Iamori, e o Prota fica sem entender quem ela era. E a Nanakusa pergunta pro Prota se ele ficou surpreso por ela estar fofa. Aí ele fala que o cabelo dela estava diferente, e a Nanakusa responde que foi porque ela tomou banho. E o Iamori resolve tomar banho também, e ele fala que é a primeira vez dele numa casa de banho. E depois ele veste sua roupa, e quando eles estão andando por aí, o Prota fica com o coração todo acelerado, só porque a menina tava com o cabelo diferente. E depois ele pede pra ela chupar seu sangue, porque tem dois benefícios quando a Nanakusa suga seu sangue. A primeira é que ele fica calmo, e a segunda é pra analisar seus sentimentos. E depois da Nanakusa dar uma sugada nele, o Iamori dá uma ideia de eles dar uma descansada nesse lugar, porque dizem que tem videogames, só que quando eles chegam lá, não tinha videogame algum, porque ali era um motel, o lugar onde as pessoas praticam atos libidinosos. E a Nanakusa dá a ideia deles assistirem vídeos safados e deixar o volume no máximo, só que eles precisavam pagar pra assistir. E depois disso eles estavam vendo o bêbado vomitando, e a Nanakusa disse que já sugou o sangue daquele cara. E o Iamori fica com ciúmes, e ela fala para ele que já sugou sangue de mulheres também. E ela diz que agora ele é o único que ela suga o sangue. E ele pergunta a ela como ela fazia para ter o sangue antes de conhecer ele. E a Nanakusa fala que fazia a mesma coisa que fez com ele, que era levando as pessoas pra casa dela e colocando eles pra dormir, e depois dando aquela sugada. E a Nanakusa revela pro Iamori que ela era uma massagista profissional. E o Prota pensava que era um cosplay, mas aí ela deita ele e começa a fazer umas massagens. E conta pra ele que ela tinha outro método de conseguir sangue, que era fazendo as pessoas relaxarem com a massagem, pra depois sugar o sangue delas. E quando ela vai dar outra sugada nele, a campainha toca, e a Nanakusa vai ver quem era. E era uma cliente dela. Só que a Nanakusa acaba jogando tudo pra cima do Iamori, e ele atende a porta e pede pra ela esperar no quarto. E o Iamori vai chamar a Nanakusa e fica puto com ela, porque ela estava jogando no lugar de trabalhar. E ela disse que não iria, porque estava cansada. E ela fala pro Iamori de que se ele fizesse uma massagem, ele iria ficar com 2.000 ienes. E ele diz que não sabia fazer uma massagem. E a Nanakusa fala que ele só bastava repetir o que ela fez com ele. E ela diz que se 2.000 ienes não fosse suficiente, ela retribuiria com um beijo. E o episódio fica por aqui, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like e se inscrevam no canal. E o vídeo foi esse, então valeu e fui! Acabou.